Olá, meu nome é Rafael Zinkovic, eu sou graduando do curso de Licenciatura em História e vou apresentar a pesquisa de iniciação científica intitulada Em Defesa de uma Autonomia Feminista Codificada, a Constituição da Comissão pelo Direito ao Aborto e seu projeto de lutas pela legalização a partir do Boletim dos Abortos, com recorte da Argentina de 1988 a 2008 e orientação da professora Priscila Presentini Vieira, do Departamento de História. Essa pesquisa resulta, em primeiro lugar, da percepção de uma forte altivez mobilizatória dos grupos de defesa do direito ao aborto na Argentina, que conduziram uma corrente que hoje a gente conhece como Maré Verde, organizada em anos recentes pela Campanha Nacional pelo Aborto Legal, Seguro e Gratuito. Diante dos enfrentamentos que estavam sendo colocados por essa organização, eu pesquisei inicialmente as primeiras frentes organizadas ali no período do Retorno Democrático Argentino, entre 1983 e 1984, o que, por sua vez, me direcionou para o contexto dos anos 90, um momento em que essa luta pelo direito ao aborto parecia se intensificar em meio a uma conjuntura neoliberal e bastante autoritária, e tudo isso sendo encabeçado por essa agremiação, que seria justamente a Comissão pelo Direito ao Aborto. Com o interesse de entender as proposições teóricas e as práticas autonomistas delimitadas, eu selecionei como fonte o encarte produzido por essa organização feminista. Intitulado Novos Aportes, ele contou com 16 edições, distribuídas principalmente a partir da cidade de Buenos Aires. Considerando a tipologia do material e as suas relações com a contemporaneidade, eu utilizei então duas principais frentes de referenciais metodológicos: os textos da Sônia Menezes e da Regina Neto, que estão contidos ali na obra História do Tempo Presente, principalmente para pensar as relações sociais que constituem esse presente e a possibilidade de desnaturalização dessas estruturas da atualidade. E além disso, os textos da Tânia de Luca e da Regina Crespo para estipular os procedimentos de abordagem da fonte, de modo a tomá-la então nas suas dimensões materiais e considerando principalmente os seus círculos de distribuição social. No âmbito teórico, eu procurei mobilizar conceitos para uma investigação das relações de construção de corpo e de constituição de sujeitos que estariam sendo alçados, então, por essas militantes. Pensando na dinâmica móvel de interação e de emersão subjetiva através das práticas de ato e de poder, que são noções trabalhadas pelo Michel Foucault no texto Sujeito e Poder, eu entendo as atuações teóricas e políticas da comissão segundo uma perspectiva performatizada de gênero, buscando atentar para os horizontes de fraturação da matriz heterossexual e das gramáticas de significação específica das matérias corporais, sendo essas algumas noções trabalhadas nas obras da Judith Butler. Conjuntamente, eu vou acionando os vetores das técnicas de si, trabalhadas pela Margaret McLaren e pela Joanna Oxala, em relação aos feminismos estadunidenses, percebendo já no âmbito da minha pesquisa quais práticas de inserção ou afastamento são estabelecidas pelo grupo da comissão frente à governamentalidade neoliberal crescente nesses anos 90. Para aprofundar os entendimentos acerca das interações institucionais, foram importantes as premissas de territorialização corpórea, conceituada pela antropóloga Rita Segato, quando ela se refere à permanência colonial latino-americana através do conceito de colonialidade, assim como a ideia de moral privatista, de um familismo privatista, desenvolvida pela Wendy Brown, quando ela está analisando o valor absoluto ali, que o libertarianismo adquire em meio às matrizes políticas neoliberais. Com isso, foi possível consolidar 3 frentes de análise. A primeira delas se refere à produção discursiva da comissão. Então, é notável a mudança das retóricas no início da década de 90, que estão ali alinhadas a um apassivamento moral de convencimento público, que mobilizava principalmente estatísticas de mortalidade de mulheres. Isso muda bastante quando a gente avança para meados dessa década de 1990. A partir desse momento, há uma publicização inequívoca do aborto sob a chave de um poder corpóreo, o que se consolida mediante campanhas e grafites com o emblema Eu Abortei, então deixando isso bastante explícito, bastante direto, sem qualquer teor de vergonha, e depois também com guias para a realização de abortos medicamentosos autônomos, então no ambiente das próprias casas. Além disso, é fundamental a escolha da organização em ir pautando o aborto sempre com essa terminologia direta, recusando a expressão direitos sexuais e reprodutivos que foi cunhada em 1984. Essa recusa, além de evitar um subterfúgio apaziguador, que teria um cunho mais higienista desse campo da saúde pública, conectou a uma postura mais ampla da comissão, direcionada a uma recusa da umbilização neoliberal, que estava sendo apoiada por países do norte global e encabeçada principalmente pela Organização das Nações Unidas, mediante o financiamento de espaços como os encontros feministas latino-americanos e do Caribe, conhecidos como EFLACs. Em lugar, essas militantes privilegiaram as participações em encontros locais autônomos, que seriam o caso dos encontros nacionais de mulheres. Nesses espaços, elas criticaram as institucionalidades internas, denunciando o valor vazio de representatividade dos próprios partidos de esquerda, que não traziam ali agendas explicitamente feministas, por exemplo. As críticas ao Estado tiveram mais desdobramentos. Aqui, a gente vê que a recusa da institucionalização consistiu também em denúncias das tutelas, então por meio de programa de governo ou da presença de representantes nesses encontros, mas principalmente contra o que essas militantes consideravam serem valores fundamentalistas de gestão pública dada a proximidade do governo com a Igreja Católica. A precarização laboral, o conservadorismo e a derrocada de condições de vida resultantes do privatismo do Carlos Menem favoreceram algumas alianças alternativas. Então foram constituídos apoios formais à comunidade homossexual argentina, à Associação de Prostitutas e à Associação de Pessoas Travestis e Transsexuais, que propiciaram então a formação de núcleos de contraposição ao governo, evidenciando uma subversão das categorizações denegadas de identidade coletiva, para a obliteração, então, das relações que a gente conhece de forma mais comum, que seriam, então, os vínculos de população e da assimilação pela cidadania. Essas relações foram desenvolvidas junto a um conjunto de práticas culturais, que seriam, por exemplo, diálogos com alguns grupos punks e grupos específicos ali da corrente do Riot Girl, que é um movimento musical antissistêmico da década de 90, que vem principalmente dos Estados Unidos para a América Latina, além de outros grafites de rua e da retomada de símbolos de revolta, que seria o caso da capa da edição de aniversário do boletim, que aí se inspira nas insurreições públicas, no convite à tomada das ruas do maio de 68 francês. De forma
forma geral, todos esses diálogos culturais buscaram desfazer a dicotomia de moral público e privado, pautando, além de um trato explícito do aborto, também, por exemplo, a questão da AIDS, dos usos políticos e sexuais dos corpos. Nesse sentido, dá para ir percebendo preocupações com o tecimento de técnicas de subjetivação capazes de alargar os limites de inteligibilidade desse duo sexo e gênero colocado pelas teóricas feministas. Considerando, finalmente, que a comissão teve também um interesse bastante específico de inscrição histórica, constituindo um arquivo feminista autogerido, que ainda pode ser acessado online, é possível desdobrar todas essas relações com base no que propõe a teórica Donna Haraway acerca dos regimes de corporificação e da semiótica de poder. No espaço da comissão, esse valor bastante variável da autonomia operou para a produção de corporalidades reinventadas a nível do si, mas também, simultaneamente, para uma fraturação das linguagens políticas de assujeitamento, que estariam vinculadas principalmente às institucionalidades, reverberando ali no caso das integrações, pelo vínculo da cidadania e, novamente, por essas agendas de direitos reprodutivos bastante formalizadas. Todos esses elementos são fundamentais para entender a formação, a constituição dessa comissão, a sua atuação política, mas também as possibilidades de contribuição teórica e epistêmica dos feminismos contemporâneos, assim como para distender reflexões sobre as potenciais transformações subjetivas alicerçadas por movimentos semelhantes das dissidências de gênero e de sexualidade da contemporaneidade. Aqui eu deixo algumas das referências. Agradeço a todo mundo que assistiu à apresentação e deixo também meu e-mail para contato.